40 dias com Deus. E nós estamos usando então este livro aqui como inspiração da pastora Viviane Bigardi. Ela é pastora do Bola de Neve Curitiba. E nós chegamos então, gente, no nosso último dia. No nosso 40º dia, no dia de número 40. E o tema de hoje é propósito. Mas antes de a gente começar o nosso tema, vamos festejar! Uhul! Último dia, foram 40 dias intensos, aleluia! Ei! Uhul! Glória a Deus por isso! Muito bem, então hoje nós vamos falar sobre propósito. E enquanto eu fazia esse último devocional sobre propósito, gente, veio tantas coisas à minha mente. E o nosso, então, penúltimo vídeo, que foi sobre despertar, o Senhor me ministrou tanto, que foram realmente dias intensos, foram dias muito difíceis, onde muitas vezes eu não queria gravar os vídeos, porque, como eu tenho falado para vocês, não tem a ver com gravar os vídeos, tem a ver aquilo que o Senhor, Ele faz enquanto nós estamos no secreto com Ele, né? Se nós conseguimos de fato parar aquele tempo, desligar a internet, desligar a rede social, televisão, Netflix, qualquer coisa que a gente está fazendo para passar esse tempo com Deus. E me ministrou muito assim o tema despertar, porque pensa, você já conhece Deus, já vive com Deus, mas ainda você precisa de dar aquele estalo, como Isaías precisou de um estalo, o apóstolo Paulo precisou da conversão para se tornar tudo aquilo que Deus tem. Então foram 39 ministrações para que a gente pudesse entender que nós nascemos com um propósito. E a autora coloca o seguinte: todos nascemos com um propósito desenhados por Deus para impactar o lugar onde nós estamos inseridos. Então que nesse dia você venha orar ao Senhor. Talvez você está nesse processo, não entendeu o seu propósito ainda, mas que você venha orar: Senhor, me ajude a viver plenamente o teu propósito. Não quero mais ir para a igreja somente por ir. Não quero ter um título na igreja somente por ter, Senhor. Não quero ser só uma mãe, só uma esposa, só um empreendedor, uma empreendedora, só ser um marido, ser um filho. Mas eu quero viver de fato o propósito para o qual eu nasci. E eu estava pensando então, enquanto eu fazia esse devocional, pensando nos discípulos. Foram 12 discípulos que o Senhor Jesus separou. Foram 12 discípulos que caminharam com Ele, ouviram Ele. E cada um deles reagiu de uma forma diferente enquanto Jesus estava sendo crucificado, quando Jesus ele ressuscitou e voltou ao céu. Mas quando você olha lá em Atos capítulo 1, capítulo 2, você vê que quando o Espírito Santo desce, vira uma chave na vida dos discípulos, que eles entendem qual foi o propósito para o qual eles nasceram. Então eles começam a pregar a palavra do Senhor Jesus com ousadia, com intrepidez, né, a ponto lá da primeira conversão, 3.000 homens, 3.000 pessoas são batizadas. Então que nesse dia o Espírito Santo ele venha ministrar poderosamente no seu coração, no meu coração, para que a gente possa viver plenamente o propósito do Senhor. E qual é o propósito de Deus para a sua vida? Rosângela, eu não descobri. Então que essa venha a ser a tua oração, talvez para os próximos 40 dias. Senhor, qual foi o propósito para o qual eu nasci? A dica que a autora coloca: jamais olhe para o seu propósito com um sentimento de incapacidade. O seu propósito é valioso. Após a morte de Moisés, quando Deus ele chama Josué para poder conduzir o povo, lá em Josué capítulo 1 fala isso. Então Deus ele dá uma ordem bem específica. Ele fala assim, ó: ser forte e corajoso, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Então quando nós entendemos o nosso propósito, nós sabemos qual é o nosso propósito, não menospreze o teu propósito. Porque assim como o Senhor ele fala para Josué, ele fala para você hoje, né? Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, não te desanimes, não te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. E enquanto eu li esse devocional sobre propósito, eu refleti muito sobre a minha vida, que foram 40 dias intensos, e uma das minhas orações logo no início, assim, foi para viver realmente o propósito de Deus no meu trabalho, na minha casa, com a minha família, na minha igreja, onde quer que eu estivesse inserido. E eu estava assim numa angústia, porque eu trabalhava bem num lugar muito longe, então eu precisava de carro para ir, e o carro que nós usamos, ele precisava ser parado, né, colocar para arrumar.
E ficava inviável de eu sair de onde eu moro, do bairro onde eu moro, para ir para este outro bairro. Então eu comecei a orar: Senhor, move, Deus, me ajuda, que eu consiga, que eu tenha condições financeiras para ir, porque eu não queria sair deste lugar. E dentro do processo, acabei mudando de serviço, né, de local de trabalho, mais próximo da minha casa, bem mais próximo da minha casa. Não queria sair de maneira nenhuma, né, da onde eu estava, porque é um lugar que eu gosto muito de trabalhar e oro muito por eles. Mas quando quando você faz a oração pedindo para Deus para viver tudo aquilo que Deus tem para você, às vezes você acha que tudo que Deus tem para você vai ser nesse lugar, vai ser dessa forma, vai ser desse jeito. Mas quando você se dispõe, Deus ele tira você de onde você está, leva para o desconhecido, para que você possa realmente assim viver tudo aquilo que ele tem, extrair a tua essência. Então hoje eu estou numa outra realidade. Sinto paz que é neste lugar que eu preciso estar. Vai ser um ano de muito crescimento, de muito aprendizado, porque onde eu estava todos me conheciam, sabiam quem eu era. Então agora as pessoas terão que saber quem eu sou, como é o meu trabalho. Mas assim é um lugar onde eu tenho a plena convicção que o Senhor ele me usa poderosamente. Eu tenho total liberdade para falar disso aqui e para poder ministrar, porque Deus me chamou para pregar a palavra, Deus me chamou para ser uma influência, Deus me chamou para orar, para interceder, para chorar, para sentir a dor do outro e acima de tudo, para lançar palavras de bênção que vão encorajar, né? Eu sou professora, então trabalho com alunos, então assim, Deus me chamou para isso, para ser uma influência. Por mais que o lugar que eu estou é um lugar ainda para mim desconhecido, estou me adaptando com aquela realidade, com a forma de trabalho daquele local. Quando Deus ele faz, quando Deus ele abre uma porta, ele não fecha e ele te capacita e te prepara para isso. Então que você venha viver plenamente o propósito de Deus. Se você não conseguiu fazer os 40 dias, se você talvez no meio do processo desanimou, se você não conseguiu talvez fazer porque você decidiu não fazer, comece de novo e de novo, porque a palavra do Senhor fala que Deus faz nova todas as coisas. A palavra do Senhor fala que ele faz nova todas as coisas. Ele diz assim que nós somos nova criatura, então não importa o que você faça ou deixou de fazer, Deus ele continua te amando. E eu queria então finalizar compartilhando algo aqui que a autora coloca então no livro dela. Quando nos rendemos à sua vontade, Deus vem como que passando um antivírus e nos mostrando tudo aquilo que pode ser prejudicial em nossas vidas. Algumas coisas saem, como aconteceu na minha vida, outras ele conserta ou muda, e a maioria ele resolve. Basta termos paciência e perseverança no meio do processo. Então, a minha palavra para você é: não desista, não desista, persista, não desista, não desista, persista, não desista, não desista, não desista, persista, porque você nasceu com um propósito, primeiramente, para viver em paz, para ser feliz, para ter a convicção que Deus ele mora aqui no teu coração e que por mais difícil que as coisas sejam, ele vai cuidar de você, ele vai te carregar no colo. E lembre-se, ele te ouve e você nasceu com um propósito. Deus abençoe você. Muito obrigada por ficar comigo esses 40 dias e eu tenho certeza que a sua vida ela jamais será a mesma. Deus abençoe. Não vou falar até o próximo vídeo, mas então até o próximo propósito e desafio que Deus colocar em nosso coração.